Bem, boa tarde a todos e a todas aqui. Que bom ter tanta gente nessa tarde chuvosa. Espero animar um pouquinho aqui o tema, mesmo sem ter alguém para debater, como foi o debate anterior. Espero que vocês aí debatam mentalmente. Depois que terminar a conversa, a gente possa bater alguns papos por aí. Eu vou falar um pouquinho sobre mobilidade urbana para uma cidade mais sustentável. Quando a gente pensa em mobilidade urbana, a gente pensaria de cara num papo para arquiteto, planejador urbano, né? Um tema técnico. E aí eu queria já começar de cara dizendo que, primeiro, que mobilidade não é só transporte. A gente não está falando só de deslocamento de uma pessoa de um ponto A para o ponto B. A gente está falando muito mais do que isso, a gente está falando sobre cidades, desenho de cidades, e a gente precisa da participação de todos, e não só de pessoas super técnicas, tá? Então, acho que é um ponto central para a gente começar essa discussão. Eu trabalho no ITDP, que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. É uma organização que existe já há 30 anos, a sede fica em Nova York, e a gente vem promovendo esse conceito por aí afora. Os desafios são grandes, espero que traga algumas inspirações para vocês. Qual que é o desafio hoje quando a gente pensa em mobilidade? As cidades, né? Hoje, a população vivendo em cidades no Brasil já chega a 86%. No mundo, a gente já fala de metade da população vivendo em cidades. Muitas delas vivendo em assentamento informais, em favelas, ou seja, o problema da desigualdade social, ele é central nessa discussão. E como o Besserman e muitos outros já falaram antes, a gente está falando de um problema de consumo de energia, de recursos hídricos. E as cidades hoje, apesar de ocupar somente 2% do espaço do planeta, elas usam de 60% a 80% da energia e provocam 60% a 75% das emissões de carbono. E boa parte dessas emissões vem do transporte. A demanda de transporte e de deslocamento das pessoas é muito maior do que a capacidade que os governos têm hoje para resolver o problema. Aí a pergunta que fica é: como é que a gente vai fazer com que as pessoas se desloquem de maneira rápida, eficiente, possam acessar as oportunidades no território? Como é que a gente faz para que esse acesso seja justo e para todos, né? Considerando que a demanda é muito maior do que a capacidade de investimento. E como é que a gente vai lidar com os efeitos colaterais do sistema que a gente tem hoje, que é um sistema que prioriza ainda a infraestrutura voltada para o automóvel? Aí vem a pergunta: quando a gente fala de transporte e mobilidade, a gente está perguntando, na verdade, em que cidade que a gente quer viver. A gente quer viver em cidades que não andam, cidades poluídas, cidades segregadas, ou a gente quer viver em cidades que são adequadas para todas as idades, cidades pensadas de fato para as pessoas? O ponto que eu trago aqui para a gente pensar é que a gente vai ter que pensar numa mudança de paradigma, numa outra cidade, numa cidade em que no centro do planejamento não estejam somente os carros, mas que estejam as pessoas, né? Não dá para a gente continuar no modelo que a gente tem percorrido até hoje. E por que quando a gente fala do problema das cidades hoje, a gente fala em mobilidade urbana? Mobilidade tem a ver com acesso, tem a ver com eu chegar onde eu quero ir, com eu acessar as oportunidades de emprego, de educação, de saúde, de lazer. Tem a ver com bem-estar. Quanto tempo que eu gasto no meu deslocamento dentro do ônibus, tempo que eu poderia estar estudando, que eu poderia estar com a minha família, por exemplo. E que, na verdade, eu não estou escolhendo estar dentro daquele ônibus, eu estou lá porque eu não tenho uma outra opção. A gente não está falando de dar opções para as pessoas. A gente está falando de um problema bem claro, que é o número de carros e a frota de veículos que só cresce e que, se a gente não der conta de dar outras opções, como transporte público de qualidade, infraestrutura para ciclistas, para pedestres, a opção do carro vai continuar sendo a central e a gente vai continuar tendo congestionamentos, problemas enormes com poluição do ar, mortes decorrentes de colisões no trânsito. E aí, finalmente, o problema da segurança. Quando a gente pensa em países em desenvolvimento, hoje a principal causa de morte e lesão de crianças são colisões e atropelamentos. O ITDP, a organização para a qual eu trabalho, desenvolveu esses princípios, que são os princípios do desenvolvimento orientado ao transporte. O que significa isso? Significa que pensar o transporte significa pensar muito mais do que só os meios de deslocamento, mas sim pensar como é que a gente vai ter um planejamento integrado do transporte com o uso do solo. Significa o seguinte: a gente vai olhar o território de uma cidade e pensar
onde é que estão as oportunidades? Será que as oportunidades de emprego estão só num pedacinho da cidade e todo mundo vai ter que vir do outro lado da cidade para acessar essas oportunidades? Ou será que a gente pode pensar, por exemplo, num modelo policêntrico que distribua melhor isso no território e faça com que as pessoas tenham que percorrer menores distâncias ou até evitar viagens? São 8 princípios, eu vou falar um pouquinho mais sobre eles em seguida, mas são caminhar, pedalar, conectar, usar o transporte público, misturar, adensar, compactar e mudar. Começando então, sobre os primeiros 2 princípios, a cidade precisa ser compacta e densa. Quando a gente olha esse mapa aqui do Rio de Janeiro, a gente vê que aqui nesse cantinho onde está o centro da cidade, estão concentradas 38% das oportunidades de emprego da cidade e apenas 4% de moradia. E ali na Zona Oeste, próximo de Santa Cruz, a gente tem 27% das residências e apenas 8% dos empregos. Como é que a gente vai fazer para aproximar, então, casa e trabalho e descentralizar as oportunidades do território? Será que é o caso da gente simplesmente construir um trem-bala de Santa Cruz até o centro da cidade? Ou a gente vai pensar como redistribuir essas oportunidades no território? Esse aqui são 2 mapas bem interessantes, da cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, e de Barcelona, na Espanha. O que esse mapa mostra? Que Barcelona, que é uma cidade muito mais densa, que tem uma população de 5 milhões, muito próxima da população de Atlanta, que são 5,3 milhões, ocupa muito menos espaço. Ocupar menos espaço significa gastar muito menos energia, que é ali o dado de energia per capita, 1,16 toneladas de carbono, enquanto Atlanta, a gente está falando de 6,9 toneladas. Significa também que num território mais denso como Barcelona, é certamente muito mais fácil você caminhar ou usar a bicicleta. Enquanto em Atlanta, provavelmente a opção de grande parte da população é ainda usar o carro, porque as distâncias são enormes. A cidade precisa promover misturas de uso e de renda. Quando a gente pensa num território e pensa na mobilidade urbana sustentável, a gente está falando de combinar usos residenciais e não residenciais numa mesma área, para que aquela área seja vibrante, seja uma área que as pessoas não tenham que, de novo, cruzar a cidade atrás do que elas precisam e que ela tenha oportunidades para que as pessoas usem aquele território em diferentes horários do dia. Então, quer dizer que uma pessoa à noite vai para aquele bairro, para o bar, durante o dia tem uma escola, então vai ter gente chegando lá para estudar, de manhã vai ter uma pessoa chegando para trabalhar num salão de beleza, enfim, aquele território é usado o tempo todo. E aí a gente está falando também de olhar para o problema da segurança pública, não do ponto de vista de trazer polícia, mas de ter pessoas na rua, que é o que a gente chama dos olhos da rua. Ter pessoas ali que, por estarem presentes, estarem movimentando aquele ambiente, vão torná-lo muito mais seguro. A gente também está falando, então, de uma mistura de faixas de renda. Quando a gente pensa hoje, por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida, a gente vê que grande parte dos empreendimentos estão longe da cidade. A gente quer dar apenas casa para as pessoas ou a gente quer dar cidade? O problema não é apenas o déficit habitacional. A gente precisa trazer as pessoas para perto e promover também essa mistura desse ponto de vista. A cidade precisa expandir e qualificar a sua rede de transporte. Significa que as pessoas, elas querem ter opções, mas elas querem ter opções de serviços frequentes, rápidos, diretos e integrados. Elas querem ter certeza que quando elas saem de casa, elas vão pegar o ônibus daqui 5 minutos, elas vão ficar horas esperando ali no ponto de ônibus. E vão saber também que aquela opção ela é tão segura e agradável quanto seria o carro. A ideia não é que a gente force as pessoas, você agora é obrigado a deixar o carro em casa, mas que você fale, você tem uma opção tão boa quanto era o carro e você vai preferir usar o ônibus, né? A cidade precisa priorizar o pedestre. Muitos não sabem, mas o principal meio de deslocamento das pessoas, quando a gente pensa em cidades acima de 60 mil habitantes, é a pé. A gente está falando de 36% dos deslocamentos. E, em segundo lugar, transporte coletivo com 29%. O que significa isso? Que todo mundo, em algum trecho de uma viagem, é pedestre. Mesmo que eu use o metrô, por exemplo, eu vou ter que caminhar até a estação de metrô. E aí é fundamental que a gente priorize as calçadas, por exemplo, tá? A gente vê uma série de desafios, eu tenho certeza que todos vocês já vivenciaram com as calçadas. Imagina quando a gente está falando de pessoas com baixa acessibilidade. Uma pessoa, por exemplo, que usa cadeira de rodas. Será que a situação das calçadas, enfim, dos deslocamentos para quem é pedestre hoje é agradável? É segura, né?
A gente vai precisar pensar, e aí, de novo, não é uma tarefa só para arquitetos e planejadores urbanos, como é que a gente pode criar espaços públicos adequados à convivência, com sombra, com árvores, né, com abrigo para chuva? Como é que a gente diminui as distâncias de travessia? Não sei quantos de vocês conhecem a Barra da Tijuca, mas se você vai atravessar a pé a Avenida das Américas, você demora pelo menos 15 minutos para atravessar. A avenida ela é larguíssima e ela prioriza totalmente a circulação dos automóveis. A gente precisa de redes de ruas que sejam densas e com travessas que permitam a permeabilidade de pedestres e ciclistas. Algumas delas até sem carros, né? E com passagens e áreas verdes para incentivar os pedestres e ciclistas. Tem algumas cidades que têm, inclusive, tentado pensar no fechamento temporário de vias, né? O caso de São Paulo. Isso é, inclusive, um incentivo para que, aos poucos, você veja que, eventualmente, há alternativas de você até fechar permanentemente uma área. E isso, até para o comércio, do ponto de vista de fomento de economia, é bem positivo. Esse é um gráfico bem interessante, que mostra também que, quando a gente está falando do pedestre, a gente precisa pensar na segurança e na velocidade. O risco de você ter um acidente fatal, quando você está a 30 km por hora e passa para 50 km por hora, passa de 15% para 85% de chance. É uma mudança drástica. Então, a gente não está falando só de mudanças e medidas caríssimas e complicadas, como, por exemplo, você construir um metrô. Você reduzir a velocidade também, você está falando de mobilidade urbana sustentável. A gente precisa de redes cicloviárias de qualidade. Alguns exemplos aqui: Dinamarca, a gente está falando de conveniência e segurança para o ciclista. Colômbia, São Paulo, né, que nos últimos anos passou por uma série de mudanças também, fomentando investimentos para o ciclista. Austrália, Áustria, Colômbia. Aqui esse slide, o importante é pensar também que, para o ciclista, mais do que só a ciclovia, a gente precisa de estacionamento. A bicicleta ela é um veículo porta a porta. Você não chega no seu destino e abandona a bicicleta, ela desaparece. Você precisa pensar também no estacionamento. E aqui, dados super interessantes da Holanda. Por que 36% dos holandeses pedalam diariamente como meio de transporte? 61% porque é conveniente, rápido e fácil. A gente não está falando de pessoas yuppies que falam: legal, eu gosto do meio ambiente, eu vou usar a bicicleta. Claro, isso é importante, interessante. Mas a razão central, o meio ambiente, é apenas 1%. A gente está falando da mesma escolha que a pessoa faz quando ela normalmente usa o carro. Eu quero conveniência, rapidez e facilidade. A bicicleta na Holanda já é vista dessa forma. E aí, finalmente, o último princípio que a gente destaca bastante, a gente precisa pensar em medidas para desestimular o uso do carro. Aqui a gente não está falando em eliminar completamente o carro, ele faz parte da conta. Mas a gente está falando o seguinte: hoje o espaço viário ele é muito desequilibrado, a gente precisa redistribuir o espaço. Em cidades brasileiras, 80% das vias são dedicadas ao automóvel, sendo que apenas 20% da população usa o automóvel. Tem algo errado nessa conta, né? E quando a gente pensa em desestímulo do uso do automóvel, a gente está falando, por exemplo, de política de estacionamentos. Um carro, para ele existir, ele vai ter que parar em algum lugar no edifício onde a pessoa mora e no local para onde ela vai. A gente precisa, por exemplo, pensar em medidas para cobrar pelo estacionamento nas vias, né? A gente vai ter que... Aqui, por exemplo, é o centro do Rio, uma área super bem servida por metrô. Será que precisaria de tantas vagas de estacionamento? Será que não seria melhor, nas áreas servidas por transporte de alta capacidade, a gente desestimular completamente as vagas de estacionamento para que menos pessoas tenham incentivos para ir de carro? E aqui, finalmente, pensar também nos estacionamentos fora da via, nas edificações. Hoje, a maior parte das cidades brasileiras estabelecem um número mínimo de vagas que tem que ser construída nos edifícios. A gente deveria caminhar para um número máximo de vagas, não mínimo. Para concluir, dizer que tudo isso passa por a gente pensar na retomada do espaço público e em devolver, de fato, as cidades para as pessoas. Esse é um caso da Coreia do Sul, uma via elevada que foi demolida para dar espaço para um rio que estava enterrado e para dar espaço para dar espaço novamente para as pessoas, né? Enfim, esse é um caso de sucesso observado pelo mundo. Outro caso, Avenida Paulista, em São Paulo, que tem sido fechada aos domingos e também tem sido um sucesso em termos de presença e de aproveitamento das pessoas.
E aí, para concluir, dizer que essa aqui é a Holanda. A Holanda, o país que a gente diz que é o país referência da mobilidade sustentável das bicicletas nos anos 50, parada por carros, por congestionamentos. Se a Holanda estava assim nos anos 50, será que a gente não consegue pensar um outro futuro para as nossas cidades? E aí, deixar para vocês então o desafio, né? A gente está falando aqui de visão, liderança, coragem e ação. Então, precisamos de todos e espero que aqui estejam algumas inspirações para a gente seguir com esse desafio mais adiante. Obrigada. Dum 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 dum.